A paz do Senhor Jesus, que a alegria do Senhor seja a vossa força. Estou aqui nessa mensagem gloriosa da parte do Senhor para te alertar sobre as setas inflamadas do inimigo. O que seriam essas setas inflamadas do inimigo? Nós já sabemos que o mundo jaz no maligno. E a maior parte da nossa contrariedade, das nossas lutas, são mediante as atitudes que nós tivemos, Algumas atitudes que nós tivemos e vieram por fim, as consequências. E a outra parte são realmente aquelas que são usadas pelo inimigo para tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria de alguma forma. Esses ataques, vêm para nos derrubar. Mas a palavra do Senhor, Ele nos alerta aqui em Efésios 6 sobre isso, sobre a armadura de Deus. E essa armadura do Senhor Jesus nada mais é para que nós venhamos a ser protegidos, a estarmos firmes na presença do Senhor e poder resistir a esses dias maus, poder resistir às tentações, poder resistir a essas setas do inimigo, esses dardos que vêm para nos aniquilar, nos destruir mesmo, porque ele tem essa inveja de nós, que nós somos comprados e remidos por um preço tão precioso e ele sabe disso. Então ele tenta de todas as formas nos destruir. Aqui em Efésios 10, 6 e 16 que diz assim, vou ter um pouco de dificuldade, pois esqueci o meu óculos no meu trabalho, no meu serviço, mas tudo é para a glória do Senhor. O 10, 16 diz assim, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então, o que seriam esses dardos inflamados do inimigo? Então, eu quero dizer, ser até, resumida nesse assunto, porque ele é muito claro, ele é muito nítido. O que seriam essas setas? Então, nós temos essas setas como palavras, às vezes, numa roda de amigos ou até ali no seio familiar, são nos dirigidas palavras tão amargas às vezes, palavras assim tão cheias de rancor, às vezes palavras tão cheias de raiva, que ela nos atinge a ponto de nós fervermos, na verdade. Fervemos também de raiva, fervemos assim de querer revidar, ferver a ponto de a gente dar em troco tudo aquilo que a gente ouviu. E essas palavras são como setas diabólicas, são como setas do inimigo mesmo, para que venha nos constranger, para que venha tirar a nossa alegria, tirar a nossa paz. E quando ela vem de uma forma mesmo inflamada, a ponto de nos queimar. É isso mesmo, essas realmente são as setas inflamadas do inimigo, aquelas que nos atingem a ponto de ficarmos queimando por dentro. E como que nós vamos receber isso e ficar bem? Quando nós estamos debaixo da palavra do Senhor, sujeitos à sua vontade, tomando sobretudo o escudo da fé. É dessa forma que nós vamos nos proteger contra essas palavras malignas, contra a palavra que vem do próximo, até mesmo de um amigo, de um irmão, de um tio, de um professor. Essas setas que vencem para nos magoar, para tirar a nossa alegria, nós só vamos vencê-la se estivermos com esse escudo na nossa frente, o escudo da fé. Vem aquela palavra assim, você não vai conseguir, você é uma incompetente. Aí você fala, não, eu vou conseguir,
porque o Senhor é na minha vida. Eu vou vencer, porque o Senhor é na minha vida. Eu criei num Cristo ressurreto, que pagou um alto preço na cruz do Calvário. E você usando essa fé nesse dardo, você usando essa fé como escudo, você vai apagar esse dardo, você vai estar protegida. E é assim que nós devemos ser. A palavra de Deus fala que no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se fortalecer de que forma? Aqui, na palavra de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do inimigo. E uma das ciladas do inimigo é essa, de jogar setas inflamadas. Portanto, não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. Nós não temos que lutar contra o tio, contra a tia, contra o irmão, contra o marido, mas sim contra as hostes, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E de que forma que nós vamos vencer? Se estivermos revestidos das armaduras do Senhor, que Ele deixou aqui para nós. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Então, não tem outro jeito, não tem outra receita, não tem outro método para você vencer essas setas nos dias maus. Chegou aquele momento, você está ali numa roda de amigos, surgiu aquelas palavras que vêm fortemente contra você. Como você vai resistir esse dia mau? Se você estiver com as armaduras do Senhor, você vai resistir. E a justiça, que você vai estar revestido com a couraça da justiça, por detrás, pela frente, quem fala mal pela trás, quem fala mal pela frente, você vai ter o senso de justiça do Senhor na tua vida, você vai saber agir com justiça, responder com mansidão, responder com as palavras sábias que vêm dos céus. De que forma? Assim cheio dessa armadura, vestido, revestido dessa armadura. E estáis por fim sendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. E calçados os pés, você vai estar levando com o teu corpo, com o teu testemunho, com a tua voz, com seus gestos, esse evangelho santo, calçados os teus pés na preparação desse evangelho maravilhoso. Então você tem que estar calçado onde quer que você esteja, no teu trabalho, na escola, na faculdade, no teu lar. Você vai ser a diferença. Você vai levar a paz, você vai ser apaziguador num seio de confusão. Se ali você estiver revestido com as armaduras de Deus, você vai sair pela tangente e ainda você vai deixar o teu bom testemunho. Nossa, falaram tanto dela e ela não disse um A. O Senhor, Ele vai te defender, porque aquela seta não te atingiu. O Senhor vai te guardar, vai te proteger, vai agir com justiça na tua vida, porque aquelas setas não te atingiu, aquelas setas inflamadas do inimigo não te atingiu e você vai ser vitorioso. Outras setas inflamadas do inimigo são os pensamentos, sim. Que pensamentos? Os pensamentos de negatividade, os pensamentos de promiscuidade, os pensamentos de vingança, todos esses tipos de pensamentos do mal. Essas são as setas do inimigo. Ele vai jogando, vai jogando. E como você percebe que está envolvida por essas setas, você começa a agir conforme elas. E o inimigo, percebendo as suas ações, porque você não vigiou, né, nos seus pensamentos, ele vai perceber que elas te atingiram e ele vai jogar mais, a ponto de quando você vê, você já está ali no chão, destruído. Então foi ali uma das setas do inimigo que te atingiu de cheio, porque você deu essa brecha. Me perdoe, meus irmãos, porque você deu essa brecha para o inimigo. E ele percebeu que você foi atingida. Então, se você estivesse revestida com o capacete da salvação, que aqui, tomai o capacete da salvação,
você ia resistir esses pensamentos. Se você estivesse com as armaduras do Senhor, você ia perceber, não pensamento, peraí, que pensamento é esse de injustiça? Que pensamento é esse de promiscuidade, de maldade, de vingança? Não, esse pensamento não me pertence, esse pensamento veio lá das trevas, chegou aqui, dá licença, sai fora. Aqui quem opera é o Espírito Santo de Deus. Então você tem que ser vigilante, perceber quando esses pensamentos vierem até você. Uma das armas, das grandes armas do inimigo contra a humanidade, das setas mais perigosas que ele tem, é a promiscuidade, o pensamento de promiscuidade que tem acabado com famílias, que tem acabado com vidas, que esses pensamentos vão indo a ponto de gerar um vício, gerar algo assim tão terrível que a pessoa fica escrava disso, né? Nós temos ali um exemplo do filho pródigo. Ele se achou no direito de pedir aquilo para o pai, a parte dele, que ele tinha direito, né? Não, agora eu vou usufruir com o meu livre-arbítrio. Ele achou que ele tivesse o poder desse livre-arbítrio. Tome cuidado, porque o seu livre-arbítrio tem que ser livre-arbítrio, mas para o bem, não para destruir uma família, não para deixar os seus filhos sofrendo, a sua esposa sofrendo, o seu esposo, não para você usar esse livre-arbítrio para o mal. Para que você quer esse livre-arbítrio? Não, Deus não mexe no meu livre-arbítrio. Desde quando que o Senhor não mexe no seu livre-arbítrio? O livre-arbítrio você tem que tomar cuidado. Para que serve esse livre-arbítrio? Para o bem ou é para o mal? Então, o livre-arbítrio que Deus nos deu, sim, de falarmos do seu evangelho. O que é o livre-arbítrio para você? O que é? É para o mal. Então, porque o livre-arbítrio que nós temos é estarmos livres do pecado, livres da maldade, de todos os pensamentos enganosos, daquilo que nos escraviza, dessa doença, dessa lepra chamada pecado. Isso sim, isso quer dizer liberdade. Isso é o livre-arbítrio genuíno que nós temos, né? Então nós temos que saber usar. E a palavra do Senhor, ela fala que essas setas de promiscuidade que o inimigo joga na cabeça do homem é uma beleza que vem, é um prato na realidade que vem embelezando uma porcaria, né? Sim, e quando você acha que tá tão lindo e maravilhoso que que os teus olhos vê tão tentador, na realidade é uma porcaria, algo que não vai prestar para você, é algo que você vai se sentir mal depois, que vai te enojar, porque aquilo não lhe pertence, aquilo ali são banquetes e manjares do inimigo para destruir a tua vida, que quando você se alimentar daquilo, você automaticamente vai se autodestruir. Isso, a palavra de Deus é quem fala. E de que forma que nós vamos vencer? A forma que nós iremos vencer é estarmos revestidos com as armaduras de Deus, principalmente com o escudo da fé, porque que vai apagar esses dardos, que vai bloquear esses dardos do inimigo, que quando vier em nossa direção, não vai nos atingir. Fé, exatamente, fé. Então, eu quero deixar aqui para vocês, é uma palavra do Senhor que diz aqui no Salmo 11:2, que eu achei muito interessante, por sinal. Pois eis que os ímpios armam um arco. De que forma que a gente lança uma seta, uma flecha, né? Com arco. É dessa forma. Pois eis que os ímpios armam um arco, põe as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras nos retos de coração. Olha como o inimigo é covarde. Ele atira as escuras. Esses são as setas do inimigo nos pensamentos, porque ele não está enxergando o que ele tá lançando, se está pegando ou não, ele está jogando as escuras. No teu pensamento, ele não sabe se está atingindo, ele só vai saber se realmente você colocar em prática aquilo que ele está jogando. Então, eles
para com elas atirarem as escuras nos retos de corações. Então, quem são os alvos? Os alvos são aqueles que estão na presença de Deus, buscando a presença do Senhor. Não é aqueles que jaz no maligno. Não são aqueles que já estão na mão do inimigo, não. Esses já estão lá, ele já faz gato e sapato deles. O alvo deles aqui, ó, diz a palavra de Deus, são os retos de coração. É você, sou eu que ele quer atingir. Então tome cuidado, se revista das armaduras do Senhor e você vai ter vitória. A palavra do Senhor também diz em Tiago 4:7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tá aí uma receitinha básica para que esses dardos não venham te atingir, além do escudo da fé, né? Naquele ardor ali de um momento no dia mal. Você usa o teu dardo, ou você usa o seu escudo da fé contra esses dardos. Mas para que você venha resistir a esses dados, para que você não venha a ser nem passar perto de você, o que acontece? Lá aqui em Tiago 4:7 diz a receita básica: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitar quer dizer estar debaixo da vontade de Deus, fazendo o que Deus quer que você faça, sacrificando essa carne em jejum, orando, lendo a palavra do Senhor, manuseando a palavra do Senhor, que é a espada do Espírito, uma das armaduras que o Senhor fala lá em Efésios, o capacete da salvação, você tendo essa convicção de que você é servo, salvo, remido e lavado no sangue do Senhor, com o senso de justiça, né, com essa couraça da justiça, o escudo da fé, sabe? Os teus pés calçados nesse Evangelho Santo. Você, com essa armadura, o que você vai fazer? Você vai estar debaixo da vontade de Deus, sujeito à vontade de Deus. Aí o que vai acontecer? Você vai saber resistir ao diabo. Você vai saber resistir às tentações, tanto em palavras, tanto pronunciadas contra a tua vida, como nos pensamentos. Você resistindo, você vai saber resistir. E sabe o que vai acontecer? Ele vai fugir de vós, porque aqui a palavra do Senhor ela é clara. E resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Exatamente. Se nós estarmos nessa vigilância, o inimigo não vai ter poder contra as nossas vidas, ele vai fugir de nós, ele vai falar, eita, aquela ali não tenho condições, aquele lá eu não posso, eu não consigo, porque ele está sujeito à vontade de Deus, tem um maior que ele na vida dele ali na frente, ele está com aquele escudo da fé que eu não consigo atingir aquele coração, ele está com aquele capacete na cabeça da salvação que eu não consigo jogar os meus dardos, então ele vai fugir de vós. Ele vai chegar, mas ele vai fugir. Toda vez que ele chegar, ele vai fugir. Ele vai tentar, mas ele vai fugir. E assim a gente vai vencendo no nome santo do Senhor Jesus. Aleluia! E é essa palavra que eu trouxe para você. Como vencer as setas, os dardos inflamados do inimigo. E não tem outra receita. Essa é a palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E se revista, sim, se revista das armaduras do Senhor. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E a vitória é tua no nome do Senhor. Que Deus te abençoe.